Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso. Hoje a gente vai então conversar a respeito sobre conversão de unidade diária. Bom, eu vou ensinar vocês aqui a fazer essa conversão de uma maneira muito simples, né? Essas aulas aqui ela tem um objetivo ali para abranger mais ali o quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Existem outras formas da gente converter, né? Lá nas aulas do nono ano lá eu já vou explicar como é que é, né? Mas eu acho que mal não vai fazer, tá? Bom, então vamos lá. Então, para assistir essa aula aqui, é importante que você já tenha assistido a aula anterior sobre conversão de unidade de medida de comprimento. Isso daqui é para unidade de medida diária, para entender então, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, brother, o que é que eu tenho? Eu tenho a minha unidade padrão de área. Lembrando que área, ou superfície, né? A gente mede em metros quadrados. Então essa daqui é a unidade padrão, né? Eu falei lá um pouquinho sobre o sistema internacional nas aulas passadas. Então dentro do sistema internacional, tá? A unidade padrão de área é o metro quadrado. Esse cara aqui, beleza? E o que é um metro quadrado, Cris? Um metro quadrado, ele é um quadrado. Vamos lembrar o que é um quadrado? É um quadrilátero que possui quatro lados congruentes e quatro ângulos retos, né? Então, eu até vou fazer um aqui meio borocochô, tá? Então, suponha que esse quadrado aqui, ele tem... Tô fazendo o olho, tá, rapaziada? Aqui não tá muito 100% não, mas suponha que isso aqui é um quadrado, tá? Faz de conta, beleza? Que esse aqui é um quadrado. Então, esse quadrado aqui, ele vai ter um... Eita, nós, sempre dou um vacilo aqui, ó. Ele vai ter 1 metro, daqui até aqui, e o outro lado é 1 metro. Bom, a área do quadrado é base vezes altura, ok? Então, esse quadrado, ele vai ocupar um espaço, uma superfície, formada por um quadrado de 1 metro por 1 metro. E então a gente escreve isso como 1 metro quadrado. Muitas vezes a gente aqui, né, se você aí de sexto ano ainda não entrou em álgebra, mas de metro quadrado, 1 metro quadrado, eu posso escrever assim, mas eu também posso simplesmente escrever isso aqui, m quadrado. Isso aqui também é 1 metro, né? Porque se eu perguntar para vocês, quantos m quadrado eu tenho aqui? Você vai dizer, olha, tem 1. Então esse 1 aqui, a gente omite na hora que vai escrever muitas vezes. Aí beleza. Então lembrando lá da aula passada, para a gente ver, né, como é que a gente converte de uma para outra. Nesse caso aqui eu vou querer passar de metro quadrado para decímetro quadrado. Então, perceba que 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros. Não é isso? 1 metro é 10 decímetros. Então, esse cara aqui ele é 10 decímetros. Então, isso aqui a gente já viu na aula passada, né? Então, veja bem. Se eu tenho 10 decímetros agora com 10 decímetros, na hora que eu multiplicar 10 vezes 10, se eu tenho 10 aqui, eu tenho 10 aqui, quantos quadradinhos eu vou ter? Eu vou ter 10 vezes 10, 100 decímetros quadrados. Esse quadrado ficou meio brocochô. Tá? Então eu vou ter 100 decímetros quadrados. Então, para eu passar de metro quadrado para decímetro quadrado, o que eu acabei de fazer? Eu multipliquei por 100. Ora, para eu voltar então de decímetro quadrado para, né, para metro quadrado, eu vou ter que usar a operação inversa, eu vou ter que dividir para 100. Então, o meu fator multiplicativo não é mais o 10, agora é o 100, ok? Então, de uma forma muito prática, para eu passar de metro quadrado para decímetro quadrado, o que a gente faz? A gente multiplica por 100, ou seja, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 100 decímetros quadrados. Acabamos de ver aqui. E em contrapartida, se eu quiser voltar, se eu tenho 100 metros quadrados, desculpa, se eu tenho 100 decímetros quadrados e eu quero ir para metro quadrado, eu vou anular essa operação que eu fiz, ou seja, vou dividir para 100. E dessa forma a gente acaba de montar o nosso esquema. Então, sempre de uma unidade, né, padrão, lembrando que metro quadrado é a unidade padrão, abaixo aqui eu tenho meus submúltiplos, beleza? Múltiplos. E acima, esses aqui,
são meus múltiplos. Beleza? São as minhas unidades múltiplas, né? São os meus múltiplos. Então, sempre quando eu estou de uma unidade maior para uma unidade menor, aqui, né? Quando eu estou falando maior, mas distância é sempre a mesma unidade, né? Então eu multiplico por 100 e se eu quero retornar, então dependendo da situação eu vou ter unidades mais adequadas e unidades menos adequadas, beleza? Então, muito simples. Então, se eu perguntar para vocês assim, né? Pô, Creuso, qual que é a unidade de medida diária, por exemplo, mais comum para eu, por exemplo, ver o tamanho de uma janela? Olha, eu acho que uma janela de um quarto, uma janela legal, acho que metro quadrado, né? É legal. Tamanho de uma porta, de um blindex, metro quadrado. Hum, uma unidade legal para eu medir, por exemplo, a capa desse livro, né? Tem um livro aqui, a capa desse livro aqui. Como é que eu vou medir a capa desse livro? Em quê? Em metros quadrados? Não é muito adequado medir isso aqui em metros quadrados, né? Porque isso aqui tem uma fração. Então qual que seria legal? Centímetros quadrados seria uma boa opção para eu medir isso, né? Então, sempre que a gente está passando de uma unidade maior para uma menor, e quando eu estou falando maior, menor aqui é só uma questão de múltiplo, né? A gente multiplica, tá? E, ao contrário, a gente divide. Beleza, rapaz? Esse aqui vai ser o nosso esqueminha. Esse aqui a gente tem que saber muito bem como fazer. Então, eu preparei uma série de atividadezinhas pra gente brincar com isso aqui, tá? Além disso, eu tenho outras observações. Esse cara aqui, em especial, que é o hectômetro quadrado, tá? Em especial, o hectômetro quadrado, ele vai receber um nome, em especial, lá quando a gente vai trabalhando com unidades agrárias, ou seja, aquela unidade que a gente utiliza para medir a superfície, por exemplo, de um sítio, de uma fazenda, né? Que é chamado de hectare. O símbolo é H, é chamado de hectare, beleza? Então, essa unidade, então, 1 hectômetro quadrado é a mesma coisa que 1 hectare. Beleza, rapaziada? Com certeza lá no Globo Rural vocês escutaram muito essa unidade aqui, né? Que é o hectare. Existem outras, né? Depois eu vou falar a respeito mais dessas outras unidades. Mas essa daqui é importante você conhecer. Beleza? Bom, pra gente treinar e praticar junto com o prof, né? Que é uma aula que eu não quero... Eu acho que eu vou dividir essa aula aqui em duas partes, né? Porque ela vai ficar muito extensa. Tem bastante atividade que eu quero fazer, que são atividades de fixação, tá? Com vocês. Então, vamos fazer juntos essas atividades aqui com o Creuso aqui. Na verdade, isso aqui são exemplos, tá? Só pra gente ver como é que funciona essas conversões, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 12 metros quadrados, eu quero saber quanto que é isso em decímetro quadrado. Como é que a gente vai fazer? A mesma forma que a gente estava fazendo anteriormente. A gente está com o quê? Ó, queridos, a gente está no metro quadrado e a gente quer chegar no decímetro quadrado. Eu vou por cima, eu vou por baixo, rapaziada. Se eu tenho uma unidade maior, estou indo para uma menor, eu vou por cima. Por cima eu multiplico por 100. Multiplicar por 100 é a mesma coisa que avançar duas casas decimais, não é verdade? Ou colocar dois zeros aqui. Então, esse cara aqui, ele é igual a 12. Vou colocar duas casas, que é vezes 100. Então, isso aqui vai dar 1.200, o quê? Decímetros quadrados. Pronto. 12 metros quadrados é a mesma coisa que 1.200 decímetros quadrados. Ou, você também pode pensar que em um quadrado, né? Em 12 metros quadrados, ou seja, quando eu tenho 12 quadrados de 1 metro quadrado, lá vão caber 1.200 quadradinhos com 1 decímetro de lado, tá? Então, continua aqui. Aqui eu tenho 5 metros quadrados, eu quero passar de metro quadrado agora para centímetro quadrado, né? Ó, tô aqui no metro quadrado, vou mudar de cor, vou mandar um verde, ó. Tô aqui no metro quadrado, eu quero ir para o centímetro quadrado. Então, o que a gente faz? Multiplica por 100,
e multiplica por 100 de novo. Ou seja, a gente vai avançar 4 casas decimais. Ou colocar 4 zeros, né? Então, eu vou ficar com 5. 1, 2, 3, 4. O que? Agora, centímetros quadrados. Ou seja, 5 metros quadrados é a mesma coisa que 50 mil centímetros quadrados. Tem bastante coisa, né? Cabe bastante. Ó, lembrando que o centímetro quadrado, rapaziada, é um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Tá? Isso aqui é 1 centímetro quadrado, né? Se eu colocasse aqui, ó, 1 centímetro por 1 centímetro, aqui dentro eu tenho meu centímetro quadrado. Quantos desses caras cabem em 5 metros quadrados? 50 mil. Beleza? É isso aí. Então, continua lá. Em 10,1 metros quadrados para milímetro. Barbaridade, tchê. Ó, eu tô aqui no metro quadrado e quero chegar no milímetro quadrado. Então, multiplico por 100, multiplico por 100 de novo, multiplico por 100. Ou seja, isso é equivalente a multiplicar por 1 milhão, que é a mesma coisa que eu andar 6 casas decimais. Tá? Avançar, lembrando que para cá avança, né? Para cá avança as casas decimais e para cá a gente volta as casas decimais, né? Beleza? Então eu vou ficar com 10, o 1 aqui, a vírgula está entre o 10 e 1 está aqui. Então vou avançar 6 casas. Uma, beleza? Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então aqui conta 3, coloco ponto, conta 3 aqui, ponto tá zoado, conta 3, coloco outro ponto. Então eu tenho 10 milhões e 100 mil milímetros quadrados, tá? Bom, agora vamos passar de centímetro quadrado para metro quadrado. Onde é que a gente está agora, Creus? A gente está aqui no centímetro, opa, foi mal. A gente tá aqui, ó, no centímetro quadrado e a gente quer chegar no metro quadrado. Daqui para cá, então a gente vai por baixo. Por baixo a gente volta quantas casas? 100, divide para 100, divide para 100. Mesma coisa que voltar 4 casas. Então a vírgula tá aqui, eu vou voltar 4 casas. Opa! Então isso aqui vai dar pra gente, vou colocar a caneta vermelha, né? Ó, o número que eu tenho é esse aqui, 8, 2, 3, 4. Tem que voltar 4. Então, uma, 2, 3, 4. Coloca a vírgula. Completa com 0. Tem mais um 0 aqui na frente, tá? Ficou meio zoado isso aqui, né? Vou melhorar aqui esse 0 aqui, ó. Coloca aqui a vírgula, coloca o 0. Aí agora foi. 0,0008234 que metro quadrado, lembrando que quando não passa, né, quando não chega a 2 a gente não coloca no plural. Então é metro quadrado mesmo, tá? Aqui. Opa, isso aqui é legal, Creus. Ó, apareceu o HA. Lembram o que era o HA? O HA é o hectômetro. É o hectômetro quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa que hectômetro quadrado. Então eu vou estar lá no hectômetro quadrado, deixa eu apagar aqui. Então vamos fazer essa daqui. Eu estou aqui no hectômetro quadrado, aqui. Quero ir para onde? Quero ir para o metro quadrado, que é aqui. O que eu faço? Avanço 4 casas decimais. Então eu vou ficar com 9, 3, ó, 1, 2, 3, 4 metros quadrados. Valeu? Então se quiser colocar o ponto, né? 933.100 metros quadrados, a mesma coisa que 93,31 hectares. Beleza? Então continua aqui. Eu estou em milímetro quadrado, quero ir para decímetro. Milímetro quadrado. Vou apagar lá, né? Onde é que tá, Creus? Estou aqui. Estou no milímetro quadrado. Eu quero ir para decímetro quadrado. Por cima eu estou contra. Eu vou por baixo, né? Eu estou em um submúltiplo, né? Eu estou subindo lá. Então, 100 que dá 10 mil. Então, volto 4 casas.
voltar. Então eu tenho aqui, eu tenho 25, 1, 4, 8. Então minha vírgula está aqui, né? 1, 2, 3, 4. Coloco a vírgula e coloco o zero. Isso aqui o que? Decímetros quadrado, tá? Você pode pausar o vídeo aí, tentar fazer as outras, né? Mas vamos, é meio chatinho, mas é para fixar importante, tá? Aqui eu estou no metro quadrado e quero chegar no HA, que é o hectare, que é a mesma coisa que hectômetro quadrado. Então, isso aqui, mesma coisa que hectômetro quadrado, aqui é um H, né? Que é hectômetro quadrado. Tá muito ruim isso aqui. Aqui, hectômetro quadrado. Então, eu estou aonde? Sempre aonde eu estou, para onde eu quero ir. Né? O que que eu tenho? Eu tenho metro quadrado. Então, estou olhando aqui. Eu quero ir para o HA, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Se eu for por cima, eu estou contra a flecha. Tem que ir por baixo que é a favor. Então, eu vou voltar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, eu vou voltar. Ó. Se eu voltar aqui, 1, 2, 3, 4... Isso aqui vai dar exatamente para mim 0,16. Os outros zeros não preciso colocar no final, tá? Então, que é... Estou no metro quadrado, né? Que é o HA que ele quer. HA ou hectômetro quadrado, tá? Continua aqui. O que, que eu tenho aqui? Estou no metro quadrado. Vamos apagar aqui. Parará, estamos aonde, Creuso? Metro quadrado. Quantos? 15,16 metros quadrados. Isso aqui em quilômetro quadrado. Opa, o quilômetro está aqui, cara. Quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado, gente, é coisa, hein? É 1 quilômetro por 1 quilômetro, tá? É coisa, uma área bem grande, tá? Então, se eu estou aqui e quero chegar aqui, eu vou ter que voltar 2, 4, 6 casas, tá? Então, eu voltando 6 casas, eu vou ficar com 0,000451,6, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí fechou. Isso aqui agora é quilômetro quadrado. Claro que não dá um quilômetro, né? Porque esses 45. Beleza? Então, próximo item. Para fixar, eu estou em centímetro quadrado, quero ir para metro quadrado. Centímetro está aqui, metro quadrado está aqui. Eu vou por baixo, eu volto 4 casas. Então, isso vai ser igual a 0,00 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Exatamente isso. 1, 2, 2. O que? Metros quadrados. Esse meu 2 parece 1, mas é 2, 2, né? Aqui eu estou em quilômetro quadrado, quero ir para metro quadrado. Vou olhar lá para não confundir. Estou onde, Creuso? No quilômetro quadrado. Quero ir para o metro quadrado. Vou por cima ou por baixo? Por cima. Então, 2 casas, 4 casas, 6 casas. A gente avança. Avança porque é para a direita. Então, ó, a própria seta, a posição que você tem que fazer já está identificando, né? Então, são 6 casas. Então, isso aqui vai me dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros quadrados. Então, 0,0002 quilômetros quadrados, ou 2 milésimos de quilômetro quadrado, é a mesma coisa que 2.000 metros quadrados. Bastante, hein? Continua. Estou em decímetro quadrado, quero ir para milímetro quadrado. Vamos achar aqui. Tá? Esse esqueminha é bom saber fazer de cabeça, né? Eu estou no decímetro quadrado, quero ir para milímetro quadrado. Então, vou por cima, avanço 4 casas. Tá? Então, é 5, ó. 1, 2, 3, 4. Completa com 0. Então, milímetro quadrado. Tá quase, rapaziada. Aqui, 225 milímetros quadrados para centímetro. Milímetro para centímetro é só voltar 2 casas, molezinha. Então, 1,2
25, né, centímetros quadrados. Aqui 25, tá? Então, penúltima, bora lá. Estou em metro quadrado, quero ir para quilômetro. Estou em metro, quero chegar em quilômetro. Volto 6 casas, ok? Então, o número é esse aqui, 9422148. Lembrando que quando não aparece a vírgula está no final. Eu tenho que voltar 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, faltou só o 0 aqui, vírgula. E a gente já pode, então, colocar a nossa unidade, tá? E, por fim, eu tenho... Caraca, que número é esse? Tem 20 mil... 20 mil não. Desculpa, eu já tô zureta aqui, rapaziada. Sem óculos ainda. 200.001 metros quadrados. Eu quero passar para hectares. Hectare, tá? Então, como é que eu faço? Então, vamos lá. Eu estou aonde? Eu estou em metro quadrado. Quero ir para o hectare, que é a mesma coisa que hectômetro quadrado. Então, eu vou voltar 100. Vou voltar 10 mil. Né, que é a mesma coisa que 4 casas. Então, voltar. Então, volta 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20, vírgula 0, 0. Vamos perder no 0 aqui. 0, 20, 1, 2, 3, 1. O que? Hectares. HA, hectares ou hectômetros quadrados, que é a mesma coisa. Beleza, rapaziada? Tranquilo, né? Pô, 20 minutos não vou fazer as atividades, senão a sala vai ficar muito longa. Porém, tem mais algumas coisas aqui que eu quero comentar com vocês, que é sobre as unidades agrárias, tá? Então, olha só que legal, para a gente saber mais ou menos de onde é que vem alguns nomes, né? Que aparecem aí. Então, a gente já viu, o prof já falou para vocês que um hectômetro quadrado é a mesma coisa que 1 hectare. Beleza? Então, beleza. Só que eu acabei não falando de outras unidades que existem, tá? Então, aqui existe uma outra unidade que é a A. Que essa unidade é conhecida como ARE. Ó, A é ARE. Como ele tem um H na frente, que vem do prefixo hecto, fica hectare. Vem daí, tá? Então o A, ele é 1 decímetro. Desculpa, não é decímetro, brother. É decâmetro. Oi. O ARE, ele é 1 decâmetro quadrado. Ou seja, ele é 10 metros por 10 metros. Beleza? Esse cara aqui, né? Ele é 10 por 10. O hectômetro é 100 por 100. Porque o hec é 100. Beleza? Então tem outras unidades aí que vão brotar, vão aparecer. Dentre elas, eu acho que as mais famosas, a mais famosa aqui do Brasil são os alqueires, tá? E daí tem uma historinha por trás desse cara para entender de onde é que veio essa palavra, tá? O alqueire também é uma unidade de medida agrária e é muito doido, porque a palavra alqueire, basicamente, ó, que eu tô falando de superfície, eu tô falando de terra, área geralmente de terra, né? Então essa terra antigamente ela era usada para plantio. Então por isso unidade agrária, né? Que tem a ver com plantar, plantações e tal, né? E esse plantio ele era medido baseado então em uma espécie de uma cesta, beleza? E essa cesta ela era cheia de grãos, de sementes. E a quantidade de sementes que você ia jogando, isso acabava gerando um tamanho de uma plantação, tá? Então a palavra alqueire, ela é o nome dessa cesta que eu falei, é o nome desse cesto, né? Dessa cesta, né? Que recebia o nome de alqueire, né? Que tinha o quê? Que tinha um monte de semente, beleza? Que era para quê? Para tu cobrir uma plantação, beleza? Que, por fim,
ocupava uma superfície, uma área, e recebeu o nome de alqueire. Aí o alqueire, a gente tem dois alqueires, tem até três, tá? Mas tem dois básicos, que é o alqueire paulista e o alqueire mineiro, tá? Então, qual que é a diferença? Um é o dobro do outro, tá? Então, o paulista, um alqueire é 24.200 metros quadrados e o alqueire mineiro, ele é 48.400 metros quadrados, tá? Aí aqui ele fez uma abreviação, né? Se eu quisesse passar de metros quadrados para hectare ou para hectômetro quadrado, né? Aqui ele comeu ali seria 2,42, né? Para ficar mais preciso aqui. Beleza? Bom, então só para passar nesse esqueminha que eu achei muito legal. Então eu tenho o meu hectare, né? Que é o que? O meu hectômetro quadrado, que é igual ao HA, né? Então aqui, quanto que vale esse cara? Ele vale 10.000 metros quadrados, a gente já viu isso, né? Que um hectare é o que? É 100 metros por 100 metros. Então imagina um quadrado que tem 100 metros aqui por 100 metros aqui. Isso aqui vai ocupar uma área de 10.000 metros, né? Então 10 na quarta, tá? Metros quadrados. Beleza? Então, ó, tá até aqui falando, né? Beleza? Então, para que é usada essas medidas? São medidas agrárias e são utilizadas para áreas rurais, como por exemplo, fazenda, sítio, chácara, tá? Beleza? Legal, né? E para a gente finalizar a aulinha aqui, eu ainda tenho um esqueminha mais completo sobre essas unidades agrárias, que elas podem aparecer às vezes em livros, né? Talvez também em textos referente aí na parte de geografia, de talvez aí densidade demográfica, né? Ou alguma área de algum mapa aí, pode ser que esteja nessas unidades. Então não precisa se apavorar, porque a gente já sabe então que a gente tem das unidades. Primeiro vamos começar por essa que eu acho que é a mais difundida, né? Que é o hectare, que ele tem um símbolo próprio que é o HA, mas que na verdade ele é um hectômetro quadrado, que vale em metros 10.000, tem essa comparação, né? Mas esse hectare, ele surgiu desse are, que o are tem o símbolo A, que é só tu tirar o H aqui, ó, sobra o A, que ele é um decâmetro quadrado. E ele vale 100 metros quadrados. Ora, o decâmetro é 10, então eu tenho 10 por 10, que vai dar 100. Beleza? Depois aqui eu tenho os alqueires. Aqui ele usou o nome alqueire do norte. Alguns livros podem trazer como alqueire baiano. Não é muito usado esse cara aqui não, até porque ó, ele é quebradão, né? Quebradão, mas existe, né? Existe, então, pelo menos, né? Com esse nome aqui, eu acho que é alqueire baiano, que eu já ouvi falar em outros livros, tá? Então tem esse tamanho aqui, 2,72225 hectare, beleza? Então em metros quadrados, 27.225 metros quadrados. E depois sobre esses dois alqueires, tá? E daí eu vou falar um macete que eu fiz para saber quem que é quem. Porque geralmente se você vai resolver algum problema envolvendo o alqueire, ele vai dizer esse valor, né? Mas pode ser que ele fale o valor do alqueire, mas não fala se é o mineiro ou o paulista, né? Bom, a gente sabe que um é o dobro do outro. Então, uma técnica que a gente pode utilizar para saber quem que é dobro de quem, se é o paulista que é dobro do mineiro ou o mineiro que é dobro do paulista, a gente pode dar uma olhadinha ou lembrar lá do mapa aqui da parte sudeste, que é o que? São Paulo e Minas Gerais. Se você olhar para Minas Gerais, ó, aqui dentro de Minas Gerais praticamente cabe 2 São Paulos. Então é como se Minas Gerais fosse o dobro do São Paulo. Então, de fato, ó, a área do alqueire mineiro é o dobro da área do alqueire paulista. Se você pega o alqueire paulista, você multiplica por 2, você vai ter 484, que é o do mineiro. Tá? Então aqui tem depois dados mais fidedignos ali para a gente trabalhar. Beleza? Aqui faltou um quadrado. Tá? Que é de área.
E é isso, rapaziada. Então, a partir dos próximos, eu vou fazer um outro vídeo para continuar e a gente fazer algumas atividades, então, com esse contexto, tá? E acho que vale um likezinho, né? Likezinho pro Creus, deixa um likezinho, um likeson, né? Pro Creus. Valeu, rapaziada. Então, até a próxima. Fui!